Olha aí o professor e escritor Wellington Soares, que lançou ontem o primeiro volume do livro Entrevista com Autores Piauienses e um brother. Quem será esse brother? A obra literária é resultado de entrevistas feitas por ele por meio de WhatsApp com escritores piauienses e um maranhense. Conta mais pra gente, professor, mas antes de falar sobre isso, sobre esse livro, que eu acho muito interessante, até, é tipo assim, que a gente fala assim, na guerra tudo se cria, as pessoas se renovam, né? As pessoas arrumam outro jeito, né? Do nada tem que se criar, tem que sobreviver. E eu creio que nessa pandemia, essa forma de fazer uma entrevista pelo WhatsApp, nunca foi pensada, né? Porque o WhatsApp já existia há tempo. Mas tinha a forma de ir pessoalmente, né? Aí sempre ia fazer as entrevistas. Então já a gente fala sobre esse livro, tô vendo que é maçudo, tem muita entrevista aí, não sei se estão todas aí, tá bom? Mas já a gente fala sobre esse livro. Mas antes eu quero falar da tua vida mesmo, tua vida literária, tua vida aí de escritor. Então, inicialmente, bom dia, Laércio. Bom dia. É um prazer participar do seu programa aí, Cidade Viva, não é? Já há um tempão, não é? Mais de 20 anos. Tu era adolescente quando começou o programa. Beleza, então acompanho o seu programa, às vezes que eu tenho uma oportunidade. E eu digo para você o seguinte, o que me levou a ser escritor foi a leitura. Eu acho que a leitura é fundamental. Ou seja, antes de qualquer escritor ser um escritor, ele é antes um leitor, e um bom leitor. E aí lê de tudo, e não tem preconceito de ler nada. Desde a bula de remédio, tá certo? A pichação no muro, a letreiro de caminhão, tá certo? E ler os mais distintos autores. Depois eu me tornei professor de literatura, o que ajudou bastante, não é? Ou seja, ao comentar os autores consagrados da literatura piauiense e da literatura nacional, foi despertando em mim também o interesse em escrever, em fazer meus primeiros rabiscos, de tal maneira que em 1992 eu estreio na literatura com Linguagem dos Sentidos. De tal maneira que no próximo ano eu vou completar 30 anos, tá certo, de carreira literária. Muito bacana. É muito bacana. Eu achei interessante, uma jornada. Linguagem dos Sentidos. Linguagem dos Sentidos. Como é que se pode ver? Tá certo? Ou seja, é um livrozinho de contos, porque eu geralmente trabalho. Embora tenha estreado na poesia, não é porque eu estava apaixonado por uma paulista lá no Rio de Janeiro, eu vi que a poesia não era minha praia. E aí comecei a escrever contos e crônicas, não é? Então eu lancei um livro este ano ainda, em plena pandemia. Ano passado lancei outro, Tesão na Geladeira. Este ano lancei o Desenredo, tá certo? 2 livros de contos. E eu tenho 2 livros não, vamos dizer, ficcionais. Este daqui que eu acabo de lançar, com autores, entrevista com autores piauienses e um brother, que é o poeta maranhense Celso Borges. É o maranhense que é o brother, é o amigo. O maranhense é que é o brother, né? O maranhense é que é o brother. E aí também lancei autores piauienses consagrados. Esse é um formatozinho que hoje está pegando no Brasil, ao invés daquele formato grande, um formato pequeno, quase de bolso, né? Tô vendo aqui. Isso barateia o preço do livro. E ele é ilustrado também. É muito bonito o projeto gráfico da área de criação. A capa é do Irineu Santiago, né? Então foi um livro feito a capricho. E como você falou, por WhatsApp, não é? Sim. Ou seja, todo mundo aí em suas casas, trancados, né? Receiosos. Eu digo, eu vou, tá certo, entrevistá-los através. Eu tô vendo aqui, WhatsApp. já de cara, botei os olhos rapidinho, já vi a Marleide Lins. Marleide Lins, Vanessa Trajano, a Sérgia a Clara Mello, o Natan Souza, o Demetrios Galvão, o Adriano Lobão, o JL Rocha do Nascimento. São 10 autores piauienses e um brother que é o Celso Borges, que é parceiro lá do Zé Cabaleiro. Ai, que bacana. Ele é parceiro do Zé Cabaleiro. É letrista também. O que é que você tirou, assim, dessa galera? Cada um explorou o seu tema, sua vertente de sua vida, experiências pessoais e tudo mais? Exatamente. A ideia é essa daí, porque o leitor, além dele querer saber sobre o conteúdo da obra, ele tem curiosidade em saber como é que o escritor produz o seu livro, quanto tempo ele leva para escrever um livro, se é mais fácil escrever em prosa ou se é em verso, é mais fácil usar a primeira ou a terceira pessoa, ele escreve, tá certo, vestido, ou ele escreve pelado, ou seja, cada escritor tem as suas manias, não é? Antigamente... Ele escreve durante o dia ou à noite. Antigamente, para ser um bom escritor, né? Não para ser um bom escritor, mas geralmente
eram as pessoas que eram boêmias, né? Tinha que sofrer para sair uma história do fundo do seu coração. Você teve algum tipo de sofrimento, mesmo com essa carioca que você se apaixonou? Foi? Você sofreu para escrever alguma história? Com certeza. A escrita em si já é sofrimento, porque é um parto. Por isso que, geralmente, a literatura é comparada, tá certo, a um parto, não é? Ou seja, são 9 meses aí de gestação. Às vezes, o autor leva 20 anos, 10 anos para escrever um livro. Aí você imagina que é sofrimento. Por isso que o Carlos Drummond de Andrade, o nosso maior poeta, ele chegou a dizer que lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Elas são muitas, eu pouco. Ou seja, o que nós não podemos é desistir. É verdade. Onde é que está chegando aí tua literatura? Já rompeu aí fronteiras? Já, como eu sou vamos dizer, o responsável o curador da balada literária no Piauí, eu tenho saído muito do Piauí. Então eu vou a São Paulo, eu vou a Salvador e eu tenho participado de feiras literárias, eu gosto das feiras literárias, não é? E eu tenho levado os meus livros, né? E hoje, com a internet, com o WhatsApp, com as redes sociais, não tem mais essa coisa de você morar no Piauí, ou morar no Ceará, ou morar em São Paulo. E não poder interagir com as outras pessoas. Hoje as coisas estão muito fáceis. Sem fronteiras. As pessoas... Tem um Pixzinho agora que inventaram, que é o maior barato. É bacana. Passa o Pix. Passa o Pix, a gente manda pelos correios rapidinho. Já chega lá. Ou seja, em uma semana, tá entendendo? O livro está lá. É verdade, é verdade. Então facilitou bastante, Laércio. Wellington, o programa que geralmente, antes da pandemia, era mais musical, não sei se você percebia isso, Sim, né? eu lembro. O pessoal lembro. de teatro, né? Enfim, e a gente dança. E eu fico impressionado, eu como jornalista que acompanho muito a parte cultural aí do nosso Piauí, como a gente é rico de cultura, né? Muito, muito Nossa, rico. em todas as vertentes. E na parte da escrita também. Muito rico. Pra você ter uma ideia, o que é que está faltando? É a gente valorizar mais. E os piauienses consumirem mais a sua literatura. Às vezes o piauiense, ele tem aquele complexo de vira-lata. Tá certo? Ou seja, a literatura boa é produzida lá fora. Não, nós temos grandes escritores aqui no Piauí. Inclusive, nós perdemos um agora recentemente, Assis Brasil. Verdade. O Piauí precisa valorizar os seus grandes escritores. Assis Brasil, pra você ter uma ideia, vendeu mais de 1 milhão, tá certo, de livros. E produziu mais de 130 livros. Então, isso é um verdadeiro fenômeno. Ele foi premiado pela Academia Brasileira de Letras. Você tem um Torquato Neto, que é sensacional também. Você tem Mário Faustino, que é um outro gigante. Então, precisa a gente valorizar mais a nossa literatura. Vem cá, e com essa tecnologia de internet, e o imediatismo, a preguiça, a praticidade, está tirando esses jovens, não, essa nova geração dos livros, porque tem gente que tem um prazer de ler o livro, pegar o livro, sentir o cheiro das folhas do livro, né? Toda uma questão semiológica sobre isso. Mas como é que está essa geração? Ela está indo atrás da literatura? É claro, saiu uma pesquisa agora recente, que é complicadíssimo, tá certo? Está, vamos dizer, sobrando tempo para as redes sociais e faltando tempo para a leitura. Isso não atinge só os jovens, não. Os adultos também. Porque você sabe que as redes sociais são coisas fascinantes. Enquanto que a leitura é um ato solitário. É você ali, tá certo, com o seu livro, lendo, né? Então, nós temos que fazer uma campanha nesse sentido. Para você ter uma ideia, a média de leitura do brasileiro não chega a 4 livros por ano. Ou seja, nós estamos tomando aí uma goleada dos argentinos, dos chilenos, dos cubanos, dos norte-americanos, dos franceses. E isso é lamentável. O governo do estado aí está agora, tá certo? Foi aprovado agora a obrigatoriedade, tá entendendo, da adoção de livros de autores piauienses nas escolas. E isso vai facilitar bastante. E você sabe que desde cedo eu sempre organizei as feiras literárias. Sou um dos fundadores, um dos criadores do Salão do Livro do Piauí, que acontece agora do dia 13 ao dia 19, mas ajudei a criar feiras em vários municípios do Piauí. Parnaíba, Campo Maior, Altos, Pedro II, José de Freitas, no bairro Dirceu, que é o Saliceu, e isso ajuda bastante. Ou seja, nós não podemos ficar parado. Além disso daí, nós temos que levar a nossa literatura para as outras feiras literárias. Mas é muito complicado lutar com uma geração, com um hábito, não é? Porque é difícil você conscientizar uma pessoa a ler. Geralmente quem tem esse hábito, que já está numa escola que os professores incentivam, tem algum grupo de leitura e tudo mais. Mas, de outra forma, no dia a dia,
Mas a coisa é o seguinte, é difícil, mas não impossível. E nós não podemos perder o quê? A esperança. Eu sou professor de 3º ano, de cursinho, de pré-vestibular, e eu sempre que entro em sala de aula, eu digo o seguinte, eu estou aqui com 2 missões. Uma, levá-los ao ensino superior. E segundo, torná-los leitores. Aí você pode até me perguntar, professor, e o que é mais difícil? Tá certo? É torná-los leitores. É isso que eu te perguntar. Aí com essa pergunta estava engatilhada aí. Como é que a pessoa pode começar a ter esse hábito? Hein? Mas tenho, tá certo? Tenho ajudado, eles reconhecem. Eu vou contar esse episódio, foi muito interessante. Eu tiro geralmente a primeira aula para falar da importância da leitura. Porque é uma importância para a tua vida inteira. E eu falei, no final o aluno me procurou e disse, professor, eu estou com vergonha do senhor. Eu digo, mas o que é? Professor, eu nunca li um livro inteiro na minha vida. Eu digo, pois você tem que mudar isso daí. E ele perguntou assim, eu começo por onde? Eu digo, comece por um livro de um autor oirense, Ogerreiro de Carvalho, Ulisses entre o Amor e a Morte. Comece por esse livrozinho. E aí ele foi, começou, passou para a medicina. 3, 4 anos depois eu encontro na praça Rio Branco. E ele vem todo de jalecozinho, tá certo, branco, tá entendendo? Me dá um abraço e diz só uma coisa, que eu lembro até hoje. Professor, obrigado. E eu entendi a mensagem dele. Ou seja, eu mudei a vida daquele, tá certo, daquele jovem. Ele se tornou um leitor. Porque a leitura faz a diferença. Eu, participando da Bienal do Livro em São Paulo, escuto o Ziraldo, que é o autor do Menino Maluquinho, que é o livro brasileiro mais vendido. São mais de 3 milhões de exemplares. Ele disse uma coisa que me marcou profundamente. Ler é mais importante do que estudar. Porque ele leva uma liberdade, né? Abre toda a sua mente e tudo mais. Agora, me diga uma coisa, se tem um livro e tem uma obra televisiva, através de filme ou de um documentário, a percepção, a absorção também de informações é a mesma? São linguagens distintas, tá certo? Você pega um romance, quando ele vai para a televisão ou quando ele vai para o cinema, tem que haver uma adaptação. Geralmente, vamos dizer, o filme, a novela fica aquém, tá certo, do livro. É um complemento, tá, né? Mais um pouco... tem algumas adaptações que são extremamente fiéis. Você pega Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Foi levado para o cinema, é uma adaptação fiel. Você pega Vidas Secas, do Graciliano Ramos, foi adaptado para o cinema. É também uma adaptação fiel. Só vem a baleia na minha cabeça. A baleia, a cadelazinha. Por falar, tá certo, em baleia, em Graciliano Ramos, quem vai estar aqui no Salip, no dia 18, é Ricardo Ramos Filho, que é o neto de Graciliano Ramos, que é escritor também. Que legal, que legal. Mais informações... A gente pode seguir o senhor na sua rede social? Pode aí, o Hélito Soares, eu estou no WhatsApp, eu tenho meu contato também, que é 99224414. Estou tá certo, no Instagram, estou no Facebook, e é muito fácil me encontrar, porque eu vivo metido aí com a educação, você sabe que eu sou o coordenador do Pré-ENEM Seduc, né? Legal. E nas atividades culturais, principalmente literárias. Valeu, então. Vou só lembrar aqui das pessoas que veio aqui na minha memória, o professor Raimundo Nonato Monteiro de Santana. Sim, e o professor Cineia Santos também. São 2 baluartes da nossa cultura. Senhora, tem muitos, né? Mas esses 2 que vieram são mais próximos a mim. Beleza, então. Muitíssimo obrigado, professor Wellington Soares. Já teve lançamento, mas a pessoa pode conseguir o livro. As imagens, né? Que você viu aí, foi o lançamento, né? Eu vou deixar nas livrarias. A partir de segunda-feira, eles já podem encontrar nas livrarias, né? Ou até a partir de amanhã eu já vou. Esse daí é para vocês, daí eu trouxe para você. Muito obrigado. Para você conhecer aí. É uma nova geração, tá certo? Da literatura piauiense. Vai vir mais entrevistas além dessas? Tem outras? Sim, aí é o primeiro volume. No próximo ano eu devo lançar mais 2 volumes. Valeu. Obrigado, professor. Mas a ideia é a gente lançar entre 4 a 5 volumes. Aí é uma série. Tá bom. E o senhor vai vir várias vezes mais aqui ao Cidade Viva, até para enriquecer aqui os telespectadores culturalmente. Basta você falar que eu virei com o maior prazer. Valeu. Bom dia, professor Wellington Soares.